Pronto. A Câmara Municipal agradece a presença de todos e agradece você que nos acompanha em sua casa. Chegamos ao quarto dia do Seminário da Diversidade. Hoje com a palestra Assédio em Ambiente de Trabalho. E esse quarto Seminário da Diversidade nos trouxe muita satisfação por podermos estar contribuindo com toda essa discussão ligada à diversidade. Sabemos que é uma discussão longa e que necessita de um tempo maior, né, um tempo para que a sociedade, nós mesmos, nós possamos amadurecer essas questões. Mas o caminho está iniciado. Esperamos que vocês gostem dessa palestra, com certeza uma palestra de grande valia. Queremos hoje, no último dia do quarto Seminário da Diversidade, agradecer a todos que participaram, agradecer a todos os setores da Câmara Municipal que contribuíram para que esse evento tivesse o sucesso que está tendo, e agradecer, muito em especial, a você que nos acompanha de sua casa. Eu vou passar a palavra para o nosso colega de trabalho, Vinícius Martins, que vai conduzir os trabalhos da noite de hoje. Boa noite a todos. Estamos na quarta e última noite do quarto Seminário Diversidade, Somos Todos Diferentes, hoje com a palestra Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. Contaremos com as intérpretes de Libras, Andressa Maria e Laisa Menezes. Teremos os seguintes palestrantes: Yuri Alexander Nogueira Gomes Nascimento, procurador da Câmara Municipal de Juiz de Fora, especialista em Filosofia do Direito e Teoria Jurídica pela PUC-MG. E a senhora Débora Magalhães Kirchmaier, graduada em Administração, mestranda em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial. Sim, acho que tem que colocar ali a apresentação, né? Eu já transmiti. Dá um F5 aí, por favor. Bom, gente, boa noite. Como o Vinícius falou, meu nome é Débora. Eu sou formada em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora e, atualmente, eu estou no mestrado em Administração também pela mesma instituição. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito do assédio moral no ambiente de trabalho. Mas aí a gente pensa, por que falar sobre esse tema que tem sido tão recorrente na mídia? Bom, não sei se vocês repararam, mas eu comecei a minha apresentação falando qual que é a minha formação e o que eu faço em termos profissionais. E isso é muito comum no nosso âmbito social, a dimensão profissão está muito presente. É só a gente reparar quando a gente vai conhecer alguém, normalmente a gente pergunta, o que você faz? E isso a gente quer saber o que a pessoa faz enquanto trabalho. Mas e aí? Isso é bom ou ruim? Depende, porque a gente tem que pensar que o trabalho é fonte de prazer. Ele é fonte de alegria, sim. Quando eu consigo, através do meu trabalho, me desenvolver a minha capacidade intelectual, a minha capacidade mental e ainda os meus desejos, as minhas necessidades e vontades são satisfeitas através das atividades que eu executo, aquilo me traz prazer, me traz alegria, me traz felicidade. Então, o trabalho é, sim, fonte de felicidade. Mas, por um outro lado, a gente tem que pensar na questão também que o trabalho é fonte de sofrimento. E aí, quando eu falo fonte de sofrimento, é porque todas aquelas questões relacionadas ao prazer, elas foram suprimidas. Eu não consigo me desenvolver, eu não sou reconhecido, eu fico triste ao ir trabalhar. Quando a gente fala de sofrimento, não necessariamente é doença, é patológico, mas pode vir a se tornar patológico.
A gente convive com situações no ambiente de trabalho que trazem sofrimento. Por exemplo, quando tem um desafio, aquilo me causa um certo transtorno. Mas, ao mesmo tempo, se eu consigo lidar com esse desafio e consigo fazer com que eu me desenvolva, que eu cresça, aquilo me transforma em um prazer, em uma felicidade. E não gera doença. Infelizmente, temos situações que esse sofrimento geram doenças. E aí entra a questão do assédio moral no trabalho. Por que falar sobre isso? O número de casos vem crescendo alarmante. É alarmante o número de casos que a gente vê divulgados. Em uma pesquisa divulgada pelo vagas.com, acredito que vocês devam conhecer esse site, que é um site de busca de vagas, 52% dos profissionais brasileiros já sofreram algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. E aí, quando ele fala assédio aqui, eles estão falando de assédio moral e assédio sexual. E falando um pouquinho sobre o nosso tema, que a gente está frisando no assédio moral no ambiente de trabalho, o que é isso? E aí, gente, o assédio moral tem uma série de pesquisadores que falam sobre o tema, uma série de trabalhos, conceitos. Eu trouxe um conceito que eu gosto muito, que eu costumo trabalhar com ele, que são de pesquisadores brasileiros, que é Maria Esther de Freitas, o Roberto Eloane e a Margarida Barreto, e eles conceituam o assédio moral como uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psicamente o indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco sua integridade pessoal e profissional. Então, aqui, a gente não está falando simplesmente de um conflito ou de uma bronca do chefe. A gente está falando de algo muito mais sério, muito mais prejudicial. E quando a gente fala sobre esse tema, como eu falei para vocês, são diversos pesquisadores, diversas áreas do conhecimento que atuam nessa frente, são diversos conceitos e termos que aparecem também, mas para designar a mesma coisa. E aí essas diferenças são basicamente ligadas aos pesquisadores, que cada um conceitua de uma forma, e também ao contexto, onde que essa pesquisa está sendo realizada, qual país, além de qual abordagem que está sendo dada. É uma abordagem mais psicológica, uma abordagem mais sociológica. Por exemplo, o termo mobbing, ele é utilizado também para falar sobre o assédio moral no trabalho, e ele é um termo que é mais utilizado na Inglaterra, mas são as ações, atitudes violentas, hostis, que acontecem no ambiente de trabalho. A mesma coisa a gente tem para o moral harassment, que é um termo usado mais nos Estados Unidos. O bullying no trabalho, quando a gente fala do bullying, a gente associa muito aquela coisa do ambiente escolar, e realmente, inicialmente, esse termo tem sido, foi mais utilizado nesse ambiente, para tratar de situações de vexame, de humilhação, de constrangimento que uma criança ou um grupo de crianças faz contra outra criança. Mas também esse termo tem sido trazido para o nosso âmbito social e para o âmbito do trabalho. Então, hoje a gente fala também do bullying no trabalho, para conceituar o assédio moral. E o assédio moral organizacional, que alguns autores colocam que são práticas, táticas que as empresas utilizam de forma para garantir o atingimento de metas, mas aí de forma desrespeitosa, caracterizando assim o assédio moral no trabalho. Então, todos esses termos a gente está falando da mesma coisa, é assédio moral no trabalho. Isso é bom para a gente delimitar do que a gente está conversando aqui hoje. Bom, mas e aí? Quais são os tipos, as modalidades de assédio moral que existe no ambiente de trabalho? Quando a gente fala nesse termo, vem na nossa cabeça a figura do chefe, daquela pessoa assediando. E realmente é a modalidade mais comum. São mais casos que existem em relação ao assédio, são ligados ao assédio moral vertical. Nesse caso, há uma questão de hierarquia em que o superior assedia o seu liderado. Então, ele usa desse poder formal, que é através da hierarquia, para humilhar, vexar, colocar o seu subordinado, o seu liderado, em situações constrangedoras. Há também o assédio moral horizontal. Nesse caso, são quando colegas de trabalho, na mesma hierarquia, praticam o assédio moral contra uma pessoa.
E aí, quando a gente pensa em ambientes competitivos e que não existem regras nem limites, com aquela ideia de que é guerra e que na guerra pode tudo para alcançar o objetivo, a gente pode perceber que tende a haver mais casos de assédio moral horizontal. E ainda menos comum, mas que também ocorre, é o assédio moral ascendente, vertical ascendente. Aqui eu também tenho uma questão hierárquica, mas, diferente lá do primeiro caso, que é o descendente, aqui quem sofre o assédio é o superior. Então, é um grupo de pessoas que pratica o assédio contra o superior. Ah, mas como que isso ocorre? Por exemplo, uma alegação falsa de sofrer um assédio, é um caso que pode ser contra o superior, ou ainda, quando entra um novo gerente, um novo líder, e aquele grupo começa a boicotar, segurar informações, isso pode ser caracterizado, dependendo da situação, como um assédio moral ascendente. Então, existe também esse tipo. E também a questão do assédio misto, que ele começa com a figura do chefe assediando, e ele tem os colegas também aceitando e aderindo a isso, e provocando também o assédio moral. Então, é um assédio moral a partir do chefe e dos colegas de trabalho. Por vezes, por medo, ou por até uma questão de oportunismo, aquelas pessoas também começam a assediar o colega. E aí, gente, casos são os mais variados. Infelizmente, a gente tem muito caso para contar de assédio moral. A Exame trouxe, um tempo atrás, uma reportagem a respeito de técnicas motivacionais que foram confundidas, gerando casos de assédio moral no trabalho. E aí, o primeiro caso que eu trouxe para vocês é em relação ao Walmart. Essa rede de supermercados foi condenada a pagar na justiça uma indenização a um ex-diretor porque ele foi obrigado e coagido a rebolar durante reuniões de trabalho, no início e no final. E ele ainda falou que quem se negava a gritar falar o grito de guerra da empresa era coagido a ir lá na frente e rebolar sozinho. Também o caso que trouxe na Exame foi o caso da Ambev, que foi muito conhecido na época, que os funcionários eram obrigados a deitar em caixões. Aquele vendedor que não batesse a meta deitava no caixão, simbolizando aí o profissional fracassado, o profissional morto. E ainda, essa pessoa que entrou na justiça, esse vendedor, falou que, por vezes, ele foi obrigado a ser representado por ratos, galinhas enforcadas nas salas de reunião. O caso da Ricardo Eletro foi um caso que tem num artigo que foi divulgado pelo site administradores.com, onde uma auxiliar administrativa entrou também na justiça contra a sua superiora, porque ela diz que foi humilhada diariamente por um tempo prolongado, sendo chamada de jumenta, retardada, incompetente e burra. E ainda, outra superiora a tratava e as demais colegas como porcas e usava palavrões para retratá-las no ambiente de trabalho. E aqui a gente vê casos do extremo absurdo, do extremo desrespeito com o ser humano, todos ocorridos no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de assédio moral, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um tema muito delicado. E aí, os cuidados que a gente tem que tomar é principalmente em relação à gravidade, à recorrência e à frequência. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. E aí, algumas atitudes são mais fáceis de ser percebidas como assédio, como esses casos que a gente colocou aqui agora. Mas outras são muito sutis, em que a própria vítima que sofre o assédio se confunde sobre quem é o culpado da situação. Será que eu estou fazendo errado? Será que eu não sou boa? Será que eu não estou batendo a meta? É assim. E algumas atitudes de hostícia no ambiente de trabalho podem ser categorizadas, dependendo da situação, como essa prática dessa violência. Por exemplo, essa primeira, deterioração proposital das condições de trabalho. Quando quando um superior ou quando um colega deixa de passar informações necessárias para a execução das atividades, ou ainda provoca o erro, faz com que aquele trabalhador
erre nas suas atividades. Isso, dependendo da forma que acontece, pode ser caracterizado assédio moral no trabalho. E ainda, o isolamento e recusa de comunicação. Eu já escutei casos, fazendo pesquisas, que a pessoa saiu de licença e, quando ela voltou, ela foi isolada. Foi colocada numa salinha à parte. As pessoas não conversavam com ela, nem os seus colegas, nem o seu líder. Isso também é uma forma de assédio moral no trabalho. Atentado contra a dignidade, palavrões, fofocas, situações que a pessoa é exposta, a sua vida pessoal é exposta, isso tudo pode ser caracterizado como assédio moral no trabalho. E o extremo, a violência verbal, a violência física e a sexual, também são características dessa prática. E aí o cuidado é necessário para a gente falar também o que não é o assédio, a fim de evitar que esse termo fique banalizado, prejudicando assim aquelas pessoas que sofrem com essa prática. Quando a gente fala de estresse, o estresse propriamente dito não é assédio, porque a gente tem ambientes laborais que é muito estressante, mas não existem ocorrências dessa prática. Por exemplo, quando a gente fala num trabalho, num hospital, no corpo de bombeiros, são trabalhos, e outros, são trabalhos muito estressantes, mas não quer dizer que ali vai ter o assédio moral. E ainda, conflito. O conflito é uma situação em que é declarado as divergências, e isso não necessariamente é ruim, às vezes é até bom. É uma forma de oxigenar, de trazer ideias novas. Mas todo cuidado é necessário, porque quando um conflito pendura por muito tempo, que as informações são veladas e não é resolvido, pode vir a tornar um caso de assédio. As agressões pontuais. E aí eu coloco muitos parênteses aqui, porque os pesquisadores, a maior parte dos pesquisadores, trazem nos seus conceitos sobre assédio moral a questão da repetição e da frequência. Para ser caracterizado, tem que ser frequente, durar por muito tempo. Mas a gente tem que ter a noção, por isso a importância de cada caso ser analisado separado, que uma agressão, ainda que isolada, ainda que pontual, ela pode ser muito grave e danosa para a saúde do indivíduo. Então, a gente vê o quanto que é delicado esse assunto. E também a questão das más condições de trabalho. Quando eu tenho um ambiente mal iluminado, que eu não tenho as condições necessárias, às vezes, para trabalhar, mas isso não é feito de forma proposital, isso não caracteriza o assédio, a não ser que aquele indivíduo é deixado de ter as ferramentas, aquele indivíduo é deixado num ambiente sem luminosidade de forma proposital. Aí sim é assédio. E ainda as imposições profissionais, que são as decisões legítimas da empresa. São mudanças, demissões, transferências, ou próprio feedback do superior sobre uma avaliação de desempenho. Isso não é um assédio, desde que feita de forma respeitosa, né? Então, por isso que é bom falar que cada caso tem que ser analisado de forma individual, separadamente. E pensando um pouco em relação às consequências dessa prática, dessa violência. Uma pesquisadora brasileira, que é a Margarida Barreto, ela fez uma pesquisa com 870 trabalhadores para buscar entender quais são as repercussões dessa humilhação na saúde do trabalhador. E aí os dados são alarmantes. Aqui eu trouxe um pouquinho, mas a pesquisa é mais extensa. Aí a gente tem separado por grupos, né, entre homens e mulheres. Queixas de irritação, 90% das mulheres, 70% dos homens. Dores generalizadas e esporádicas, quando aquele sofrimento psíquico eu começo a somatizar, e isso me vira uma dor de estômago, uma dor de cabeça. 80% dos homens e 80% das mulheres. Raiva, 56% das mulheres, 100% dos homens. Manifestações depressivas, 60% das mulheres, 70% dos homens. Palpitações, tremores, 80% das mulheres, 40% dos homens. Pensamentos de suicídio, 16% das mulheres, 100% dos homens. Desencadeamento da vontade de beber, aí elevando índices de alcoolismo, 5% das mulheres e 63% dos homens. E aí eu chamo a atenção para vocês para falar como que é importante a gente estar discutindo isso aqui.
pensamentos de suicídios, 16% mulheres, 100% dos homens. Olha o quanto que é grave essa situação que ocorre no ambiente de trabalho, quanto que ela é delicada e a gente precisa falar sobre isso. E falando de uma forma geral, a gente vê que, em termos do indivíduo, as consequências são desastrosas e muito danosas. Mas será que só o indivíduo paga? Só ele tem o prejuízo quando acontece o assédio moral? Não. As organizações e a sociedade em geral também pagam a conta. Em termos de indivíduo, a gente vê desordens na vida psíquica, profissional, familiar e afetiva, porque aquela prática, quem sofre o assédio, não fica só ali no ambiente de trabalho. Quando ele sai do ambiente, ele começa a lembrar daquela situação e fica remoendo, e aquilo atrapalha a sua vida familiar, a sua vida social. Além da redução da capacidade de concentração, depressão e os pensamentos suicidas, autodestrutivos, como a gente viu na pesquisa. E para as organizações, também tem prejuízos, porque gera número alto de afastamentos, de licenças, de faltas, de rotatividade, além da queda de produtividade, a queda de qualidade de vida no trabalho. Começa a ter uma degradação daquele ambiente laboral. Custos com indenização, como a gente viu nas reportagens, as empresas recorrem à justiça por danos causados por esse sofrimento. Além da redução da atratividade das empresas, o custo de imagem, o quanto que uma empresa fica negativa quando ela pratica, a imagem fica negativa quando ela pratica o assédio. E para a sociedade? A gente tem cada vez mais uma sociedade doente, com profissionais precocemente se aposentando, se afastando do trabalho. E, além disso, o aumento dos gastos com as despesas médicas, do SUS, porque esses profissionais precisam fazer tratamentos. Diversas vezes, nem conseguem voltar a trabalhar, gerando aí a aposentadoria. Além de suicídios, destruição da vida social, sobrecarga do sistema judiciário pelo alto número de ações na justiça. E aí? E se eu sofrer o assédio? A gente viu que as consequências são muito graves. E quando eu sofro um assédio, ou não eu, mas um colega de escola, um colega de faculdade, um colega de trabalho, eu presencio isso, ou um parente meu, o que a pessoa tem que fazer? O que ela deve fazer? E aí tem um site muito bacana que chama assediomoral.org, que é até dessa pesquisadora Margarida Barreto, ela é uma das pessoas que gerencia esse site, e lá traz informações não apenas do que é o assédio moral, de algumas reportagens, alguns casos, algumas falas muito marcantes, mas também o que a vítima tem que fazer no caso de sofrer o assédio. O primeiro ponto é anotar com detalhes toda aquela violência sofrida, no sentido de ir formando um registro de quando que foi, se foi numa reunião, qual hora, se foi frequente, quantas vezes que aquilo aconteceu, se tinha alguém presente. E ainda da visibilidade, procurar conversar com os colegas. Às vezes já teve algum colega de trabalho que sofreu assédio e ainda sofreu com aquele assediador. Isso porque o apoio é fundamental. Falar sobre isso é fundamental. Evitar conversar com o agressor sozinho, né? Principalmente quando a situação já estiver extrapolada. Então, levar um colega ou até mesmo um representante sindical. E também tem a questão do RH. As empresas, nos setores de recursos humanos, muitas vezes têm canais de denúncia, né? Não só ligado ao RH, mas também à empresa como um todo, e esses canais funcionam de forma anônima, por vezes. Né? Algumas não, mas a maioria funciona de forma anônima. A pessoa pode registrar uma denúncia contra um agressor. E eu falo também, gente, porque como a gente viu, o assédio não é só praticado pelo superior. Às vezes o assédio está sendo praticado por um colega de trabalho e o seu superior não está nem sabendo. Porque nas estruturas que a gente tem hoje nas empresas, um superior muitas vezes nem fica no mesmo local de trabalho. Então, quando o assédio não é praticado diretamente pelo superior, quando ele não é o vertical descendente, conversar com o seu superior, às vezes, pode ser uma boa alternativa. Além de procurar o sindicato. Esse tema tem sido pauta das conversas nos sindicatos e das campanhas em relação à saúde do trabalhador. Muitas categorias já têm nas suas convenções coletivas cláusulas específicas sobre o assédio moral. Então, procurar o sindicato e também procurar departamentos ligados à área de saúde do trabalhador é uma
boa alternativa, né? O Centro de Controle de Saúde do Trabalhador da região, do município, procurando médicos, assistentes sociais, psicólogos, na forma de conversar e abordar o tema. Porque o principal ponto é que a vítima, ela fica sozinha, ela se sente sozinha e ela começa a se fechar. Porque, como eu falei, o assédio moral nem sempre é fácil de ser identificado. E a vítima se confunde quem é o culpado. Então, o principal ponto é fazer a pessoa falar, é que ela se sinta liberdade. Então, por isso a importância de discutir o tema. Porque, às vezes, a pessoa está sofrendo ali e ela acha que ela que está errada. E não é bem assim. E aí eu encerro a minha fala com uma frase final, que é dessa pesquisadora que eu trouxe, da Margarida Barreto, em uma entrevista falando sobre por que tem acontecido tanto caso de assédio moral, o que está nesse ambiente de trabalho, que está diferente. Aí ela fala que falta um pouco de amor, de respeito e de fraternidade. Falta também o indivíduo ver o outro como igual em direitos. Esse movimento de compreensão seria um primeiro passo para se começar a refletir mais. E quem sabe se perceber que não é esse tipo de sociedade que produz saúde e dignidade. E aí, gente, quando a gente fala de assédio moral no trabalho, a gente fala de um fenômeno que é multicausal. E precisa de todo o cuidado para ser estudado, para ser identificado. E também, a gente tem que ter em mente que precisamos nos respeitar mais. E saber que somos diferentes, somos seres humanos, então, por isso, somos dotados de capacidades de limitações. E aí eu coloco que menos assédio moral no trabalho e mais respeito às diferenças. Porque, quem sabe, daqui um tempo, a gente não precisa mais estar discutindo esse assunto aqui. Bom, essas são as referências da minha apresentação. E eu encerro minha fala agradecendo a participação de vocês e a atenção. Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Yuri Alexander, eu sou advogado aqui da Câmara Municipal. Fui procurador no município de Ouro Preto por 1 ano e meio, onde eu cuidei de algumas causas trabalhistas no município. E o meu dever aqui hoje é explicar para vocês quais são as consequências jurídicas do assédio moral. Por que o assédio moral é importante para o direito e como o direito combate o assédio moral. Num primeiro momento, eu quero que nós possamos prestar atenção no próprio tema da palestra, assédio moral nas relações de trabalho. A questão do assédio moral já foi explicada na primeira palestra do nosso ilustre colega Débora. É uma atitude reiterada de desrespeito ao trabalhador. Mas, para o direito, o que são relações de trabalho? Relações de trabalho, para a gente, não se confundem com relações de emprego. Para o direito, relação de trabalho é qualquer relação em que uma pessoa se compromete a prestar um serviço para outra. Quer dizer, um empregado está numa relação de trabalho, uma empregada doméstica está numa relação de trabalho, um estagiário está numa relação de trabalho, e até mesmo uma pessoa que trabalhe sem receber remuneração está numa relação de trabalho. E em todas essas relações podem surgir casos de assédio moral. E o tema, ele é extremamente importante. Eu trouxe os mesmos dados que foram trazidos na última palestra. Se vocês perceberem, 1 em cada 2 pessoas já disseram que sofreram assédio moral ou sexual. Apesar disso, mais de 87% das vítimas nunca denunciou o seu agressor. Quer dizer, o assédio moral é algo que ocorre muito constantemente, mas que é muito pouco denunciado. O assédio moral é algo que é presente na nossa sociedade, é algo que acontece, não é algo que está para se ignorar. Todavia, é algo que as vítimas normalmente não se sentem confortáveis em falar sobre.
o que é algo extremamente prejudicial até mesmo para a própria vítima. O assédio moral, ele cresce muito no silêncio da vítima. O assediador, ele fica muito mais forte enquanto a vítima não se prontifica a tornar aquele assédio público. Isso torna o assédio ainda pior, ainda mais difícil. Alguns pesquisadores franceses englobam o assédio moral nas chamadas doenças da solidão, ou seja, as pessoas ficam isoladas do mundo, elas ficam perdidas, sozinhas e solitárias. Esse é o grande problema, um dos maiores problemas do assédio moral. Eu trouxe aqui a definição de Marie-France sobre o assédio moral. Ela vai nos trazer aqueles conceitos que já foram apresentados na primeira palestra: conduta abusiva, repetitiva, e eu quero chamar a atenção para uma palavra-chave: dignidade. O assédio moral, ele visa acabar com a dignidade do trabalhador. Ele não é simplesmente uma brincadeira, ele não é simplesmente uma piada. Ele visa tornar o trabalhador menos ser humano, tirar aos poucos a dignidade do trabalhador. E quando nós trabalhamos em dignidade para o direito, isso é extremamente relevante. O princípio da dignidade humana, ele rege o Brasil atualmente. A Constituição, já no seu artigo 1º, diz que é um dos princípios fundamentais da República. Quer dizer, o Brasil não vive no direito, seja nas relações públicas ou privadas, sem essa ideia de dignidade humana. E essa ideia de dignidade humana é extremamente antiga. Ela surge no começo da filosofia cristã, no século IV, no século V depois de Cristo, onde o homem acreditando que é filho de Deus, ele exige respeito para si e para os seus semelhantes. Esse pensamento evolui muito até o século XVIII, quando nós temos Immanuel Kant, um filósofo que traz um conceito muito bom de dignidade do homem. Ele fala que todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito. Dignidade é, em última análise, respeito. É o direito do ser humano ser respeitado. E como Kant fala, é o direito do ser humano ser utilizado como um fim e não como um meio. Isso quer dizer o quê? A pessoa não pode ser vista como mera ferramenta para aumentar os lucros da empresa. Não pode ser vista como mero instrumento para que a empresa cresça junto aos seus sócios, junto aos seus acionistas. A pessoa deve ser vista como um fim em si mesmo. E, do mesmo modo, o seu trabalho é importante, não só pelo que ele produz. O trabalho de uma pessoa é importante pelo que ele significa para ela. A Débora disse que o trabalho, ele é uma fonte de felicidade. E é justamente isso. O trabalho, ele completa a pessoa. Todos nós já ouvimos aquela frase de que o trabalho dignifica o homem. O homem, a partir do momento que trabalha, o ser humano, a partir do momento que exerce uma profissão, ele se torna mais digno, ele se vê como parte de uma sociedade. O ministro Cláudio Brandão, do TST, ele discorre um pouco sobre o preconceito e sobre o assédio moral. Ele fala que não é importante o que é feito. Ele fala que o importante é o objetivo de tirar essa dignidade do trabalhador. O assédio moral, ele visa tornar o homem menos homem, digamos assim, tornar o ser humano menos ser humano, utilizando aquela pessoa como ferramenta, negando a ela o respeito. E isso pode ser feito de diversas formas, através de atitudes, através de gestos, através até mesmo do próprio silêncio. Você pode dar um trabalho excessivo ou tirar todo o trabalho daquela pessoa. Se você quiser ofendê-la, isso constitui um assédio moral. É interessante perceber que o assédio moral é o problema dos nossos tempos, a doença dos nossos tempos. Porque hoje, cada dia mais, as nossas empresas procuram mais e mais lucro. Eles se importam menos e menos com o trabalhador. Há uma década, 2 décadas, não era muito incomum você ver uma pessoa que nascia, crescia e se aposentava na mesma empresa. Hoje, a maioria dos contratos não passam do período de experiência. Os empregados são descartáveis e cada vez mais rapidamente descartados. E isso é justamente ferir a dignidade do trabalhador. Bem, como eu lhes disse, o assédio moral, ele não tem uma forma pré-determinada. Não se pode confundir discriminação com assédio moral.
você pode ser discriminado sem estar sofrendo um assédio moral e vice-versa. Todavia, a forma mais comum do assédio moral é realmente o assédio moral discriminatório. Aquele assédio moral que é praticado contra uma pessoa em virtude de suas características físicas ou psicológicas, em virtude da sua orientação religiosa, em virtude da sua orientação política, em virtude da sua cor de pele, em virtude de qualquer característica. Às vezes a pessoa está acima do peso ou abaixo do peso, e por causa disso ela sofre assédio moral. Essa autora portuguesa, Rita Garcia Pereira, define justamente isso. O assédio discriminatório é uma das diversas variantes do conceito do assédio moral. É por isso que o tema é tão importante nesse ciclo de palestras que nós estamos organizando aqui. A maior causa de assédio moral é o desrespeito às diferenças. Bem, entrando agora propriamente na parte jurídica. Caso você conheça alguém que sofra um assédio moral, quais as providências devem ser tomadas? A Débora já citou várias e são excelentes providências. É justamente nesse caminho. Você tem que dar publicidade, você tem que falar para as pessoas sobre o assédio sofrido. Procurar a empresa através do seu setor de recursos humanos, através dos psicólogos da empresa, o chefe, os seus colegas, os sindicatos. Isso tudo para tornar mais frágil aquele assédio cometido, porque o assédio moral, ele se fortalece no silêncio do agredido. Além disso, essas providências vão ajudar o empregado a fazer prova para futuros processos. O grande problema do assédio moral é que ele depende da prova do empregado de que foi assediado. E essa prova não é fácil de conseguir. Normalmente, ela pode ser conseguida através do testemunho de colegas, um ou outro memorando abusivo que foi enviado, algumas gravações vexatórias, e todas essas provas só são conseguidas se a pessoa que está sendo assediada tiver a capacidade, tiver a coragem de tornar isso um fato público, um fato notório. É interessante ver só, para ressaltar, que a ação judicial para combater o assédio moral, ela tem um prazo de 2 anos. O artigo 7º da Constituição prevê que até 2 anos após o término do contrato de trabalho, a pessoa pode entrar com uma ação para rever os seus direitos trabalhistas, inclusive os decorrentes de eventual abuso, de eventual assédio moral. Bem, eu trouxe aqui um caso extremamente recente. O caso é de 25 de setembro, e a empresa Vila Mix, uma casa de shows, foi condenada por obrigar a sua funcionária a restringir a entrada de negros. O caso é bem interessante. Se você perceber bem, ela foi obrigada a realizar um trabalho degradante. Isso se torna ainda mais grave se vocês souberem que a funcionária, no caso, era negra. Ela foi obrigada a impedir a entrada de pessoas com quem ela se identificava. Foi obrigada a reconhecer que uma classe, que é a sua raça, seria inferior e, portanto, impedir a sua entrada no bar. Isso é um caso bem profundo, bem tenso de assédio moral. E é um caso extremamente recente, o que mostra que é um assunto extremamente em voga, extremamente recente, extremamente atual. Mas, juridicamente, nós temos 3 esferas de proteção para quem sofre assédio moral. Uma esfera trabalhista, uma esfera criminal e uma esfera previdenciária. Como o assédio moral, os estudos sobre o assédio moral são muito recentes, eles começam a surgir na década de 70, na década de 80, não há leis no Brasil para proteger essa situação. Pelo menos não há leis específicas para proteger essa situação. O que não quer dizer que o trabalhador fique desamparado. Caso o trabalhador sofra o assédio moral, ele pode ir na seara trabalhista postular tanto os danos morais que ele sofrer, quanto eventuais danos materiais. Além do que, a prática de assédio moral, ela constitui uma causa de rescisão indireta do contrato de trabalho. O que isso quer dizer? O artigo 483 da CLT permite que o empregado que sofreu assédio moral entre no Poder Judiciário e peça para que o contrato seja extinto. Assim, o contrato acaba e ele recebe todas as verbas a que teria direito, como se tivesse sido demitido sem justa causa.
Vocês podem ver que, apesar do artigo 483 não falar especificamente a palavra assédio moral, nós temos várias condutas aqui que caracterizam o assédio moral, como a exigência de trabalhos superiores à sua força, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, tratado com rigor excessivo, ou então a prática contra o empregado de atos lesivos à honra e boa fama. O artigo não foi feito especificamente para o assédio moral, mas se encaixa aqui como uma luva. Em âmbito penal, também não há um crime específico. Não há, no Código Penal, a figura do assédio moral. Até porque o assédio moral ele pode ser praticado de diversas formas. E cada uma dessas formas pode dar origem a um tipo diferente de crime. O assédio moral ele pode consistir tanto em injúria, quanto em racismo, difamação, constrangimento ilegal, ameaça, ou então qualquer um dos outros milhares de tipos penais que nós temos na nossa legislação. Por último, e talvez a esfera mais interessante de proteção, a esfera previdenciária. Um dos deveres mais importantes do empregador é garantir para o trabalhador o direito a um ambiente de trabalho saudável. E um ambiente de trabalho saudável não é só um ambiente de trabalho sem poeira, digamos assim, um ambiente de trabalho com um aspecto físico bom. Um ambiente de trabalho saudável é também um ambiente de trabalho psicologicamente saudável. Se vocês puderem observar, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas diz que é dever do empregador zelar por um ambiente de trabalho saudável também do ponto de vista da saúde mental. Como a Débora falou, diversas doenças advêm do assédio moral. E essas diversas doenças que podem advir do assédio moral, dentre elas depressão, às vezes insônia, doenças psicossomáticas que dão febre, dores de cabeça, incapacitam o empregado para exercer suas funções de maneira física ou psicológica, elas podem ser decorrência desse assédio moral. E a resolução número 1488 do Conselho Federal de Medicina, ela permite que os médicos estabeleçam ligação entre o assédio moral e as doenças que os empregados sofrem. E por que isso é importante? A relação entre o assédio moral e a doença que o empregado vier a sofrer pode dar o direito ao auxílio-doença no âmbito previdenciário. Desse modo, apesar de não haver lei previdenciária específica, muitos juízes já vêm deferindo aos empregados o auxílio-doença em virtude do assédio moral. E nós temos também um projeto de lei muito interessante, que é o projeto de lei 7.202 de 2010, que caracteriza qualquer forma de assédio moral como um possível fato gerador do auxílio-doença. Bem, em resumo, nós temos que o assédio moral ele viola a dignidade do trabalhador. O assédio moral impede o trabalhador de se satisfazer com o seu trabalho. Ele gera diversos problemas de saúde, diversos problemas psicológicos, e ele é combatido no direito através de uma proteção trabalhista, uma proteção penal e uma proteção previdenciária. Apesar de não termos leis específicas, não quer dizer que não há proteção. Essa proteção há. O importante para o empregado é dar publicidade e conseguir, tanto quanto possível, provas para que, em futuros processos judiciais, venha a defender os seus direitos. Com isso, eu deixo para vocês uma frase do poeta alemão John Ruskin. Ele fala uma coisa muito interessante, que é: a maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. Isso porque o trabalho ele consiste não só em um meio de vida, mas um meio de dignidade para o trabalhador e deve ser protegido de todo o abuso e de todo o assédio. Muito obrigado. Nós estamos concluindo hoje, o 4º seminário, Diversidade, Somos Todos Diferentes, na intenção de que essas reflexões possam nos levar a entender a sociedade de uma forma diversa, mas de uma forma positiva, em que as diferenças nos transformem em um corpo só, e não que elas nos separem.
nem por raça, nem por condição financeira, econômica ou de orientação religiosa, sexual, mas que todos nós possamos entender que o mesmo valor que eu gostaria de receber, eu também tenho que destinar ao meu semelhante, para que não só as relações de trabalho se tornem mais justas, mas a nossa convivência em sociedade, de forma geral, se torne mais justa. Obrigado pela participação de todos, esperamos a todos no próximo seminário ano que vem. Obrigado.